algumas espécies que podemos encontrar nas dunas da Ria de Alvor. Os habitats existentes na Ria de Alvor são resultado do clima de características mediterrânicas com invernos amenos e úmidos e verões quentes e secos, e das características geográficas e geológicas particulares deste local, que contribuem para uma grande variedade de habitats. Por sua vez, esta diversidade de habitats suporta uma enorme diversidade de espécies vegetais e animais, especialmente para a área relativamente pequena, como é a Ria de Alvor. As zonas costeiras, por serem zonas de ligação entre a terra e o mar, são de extrema importância pela grande biodiversidade que apresentam e pelas funções que exercem como defensoras da entrada do mar em terra, como depuradoras da água dos rios no mar e como reguladoras ecológicas. As marés, causadas pela força da gravidade da Lua e do Sol na terra e no mar, são também elas importantes para o tipo de seres vivos que encontramos nestas zonas costeiras. Estes biótopos estão entre os mais ricos do planeta. A Ria de Alvor aparece assim como a terceira zona úmida mais importante de todo o Algarve e a primeira de todo o Parlamento algarvio, conciliando fatores como a ação das marés, o clima, o tipo de solos e a topografia. A Ria de Alvor tem uma grande diversidade de habitats que são suporte para uma grande biodiversidade. O estuário é a zona onde a água doce dos rios se encontra e se mistura com a água salgada do mar, água salobra. É uma zona de transição, não muito profunda, que sofre a influência das marés, onde a temperatura da água é mais amena. Por ser a foz dos rios, esta zona é normalmente rica em sedimentos e nutrientes, dando origem a uma grande produtividade biológica. Todo este alimento disponível e a fixação de algumas plantas pioneiras, como a morraça ou como as ervas marinhas, criam condições ideais para a postura de ovos por parte de inúmeras espécies como os chocos e algumas espécies de peixe de mar alto. Esta maternidade é ainda usada por uma grande variedade de moluscos e crustáceos e outros seres marinhos também depositam aqui os seus ovos. As aves marinhas e as aves limícolas visitam estes locais como se fossem os seus supermercados privados em busca de alimento. Todas estas relações entre as várias espécies criam ecossistemas riquíssimos que são o suporte de uma grande biodiversidade. Algumas espécies que podemos encontrar no estuário da Ria de Alvor: longueirão ou navalha, berbigão, taralhão, sargo, corvo marinho, garça branca pequena, guincho, gaivota de asa escura, gaivota de patas amarelas, garajau. O sapau é basicamente uma zona úmida, normalmente alagada temporariamente pelas águas de um rio, sapau fluvial, ou alagada com águas salgadas, sapau marítimo, por ação das marés. São habitats de ecossistemas com grande riqueza e complexidade faunística e florística. A flora é composta por uma rica vegetação anofítica que tolera a salinidade, o encharcamento e a secura, em parte responsáveis pelo equilíbrio do ciclo da matéria orgânica, pois são os produtores primários de uma grande teia alimentar. Para além disso, são excelentes filtros depuradores de água e locais de proteção e de alimento para os animais. Os animais que aqui habitam são sobretudo crustáceos e molúsculos e outros organismos denominados bentónicos, alguns répteis e anfíbios e as aves aquáticas e limícolas que deles se alimentam. No limite desses chapais, podemos também encontrar alguns mamíferos de pequenas dimensões, como ratos, ouriços, musaränhos ou ainda raposas. Outro mamífero habitante destas zonas é a lontra, muitas vezes observada pelos pescadores e mariscadores de ria. Muitas destas espécies, quer de plantas, quer de animais, estão protegidas por lei, dado a sua importância nacional e internacional. A grande ameaça para os sapais vem sobretudo da atividade humana,
nomeadamente a plantação de espécies exóticas, invasoras, o pisoteio, a poluição e a destruição de habitats pela construção de empreendimentos turísticos, urbanizações, estradas e outros. Algumas espécies que podemos encontrar nos sapais da Ria de Alvor: limoniastro, junco agudo, rã verde, cobra de escada, lagartixa do mato, garça real, flamingo comum, lontra. As dunas são deposições de areia e outros sedimentos arrastados pela ação do vento e da água do mar. As dunas constituem barreiras naturais ao avanço do mar e por isso são de extrema importância. São igualmente excelentes habitats para um tipo específico de plantas adaptadas à secura e animais também eles resistentes ao calor e à escassez de água. De acordo com o tipo de relevo, deposição dos sedimentos e dinâmica da sua formação, podemos ter três tipos de dunas: dunas estacionárias, dunas migratórias e dunas fósseis, estas últimas resultantes de um processo que dura milhares de anos. Algumas espécies que podemos encontrar nas dunas da Ria de Alvor: estorno, feno das areias, cardo marítimo, borrelho grande de coleira, borrelho de coleira interrompida, musaranho. Nestes habitats podem ser encontradas mais de 550 espécies de plantas vasculares, sendo que cerca de 55 são nativas de Portugal, correspondendo a 6% das espécies europeias. Destas 55, cerca de 25 são encontradas apenas na Península Ibérica, das quais apenas 4 ocorrem em Portugal. É o caso do tomilho do mar, listada como espécie a proteger pela Diretiva Habitats, e a táveda de folhas revolutas. Total de espécies observadas e identificadas nos vários habitats: 500 espécies de plantas, sendo algumas consideradas prioritárias e tendo estatuto de proteção, 22 espécies de libélulas e donzelinas, 19 espécies de répteis, 275 espécies de macroborboletas noturnas, 250 espécies de microborboletas noturnas, 312 espécies de aves, 7 das quais com o primeiro registro em Portugal, 42 espécies de borboletas diurnas, 104 espécies de moluscos. A Ria de Alvor é rica na sua flora e fauna, mas igualmente importante para a economia local, permitindo que muitos dos habitantes das populações vizinhas possam apanhar marisco e pescar nas suas águas. É importante também na prática de atividades desportivas, sendo palco dos mundiais de kitesurf e ideal para a navegação de caiaques, canoas e barcos, e ainda de passeios de observação de aves ou piqueniques em família.